Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que nos fala das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Me segue lá no Instagram, @brasileiroslongedecasa e assina o podcast, assim você não perde nenhum episódio. E eu estou fazendo uma série seguida sobre Portugal, que é o meu presente de Natal para você. Bora viajar então? Hoje vamos para o Algarve. Vem comigo viajar na história de nosso entrevistado. O Algarve é a região turística mais importante de Portugal e uma das mais badaladas da Europa. Em 2020, era a segunda região de Portugal com maior poder de compra, atrás apenas da área metropolitana de Lisboa. O Algarve transformou-se num local com grande número de residentes estrangeiros, vindos principalmente de outros países europeus. Franceses, italianos, suecos e, em grande número, ingleses invadiram o local. É lá que vive o nosso entrevistado de hoje, Mardison Batista Rocha. Mardison, me conta aí, há quanto tempo você vive na Europa e o que você foi fazer aí? Muito bem, eu já vivo aqui há mais ou menos 20 anos, né, praticamente 20 anos. Na verdade, eu vim com o objetivo de estudar medicina na Universidade de Sevilha em 1998. E pronto, a ideia era terminar o curso e voltar para o Brasil e tocar até hoje. E hoje atualmente resido em Portugal. E você trabalha como médico aí? Sim. Eu tive há 9, 10 anos atrás uma proposta de trabalho interessante aqui em Portugal, né, já que havia colegas espanhóis, né, que trabalhavam aqui também e teve essa proposta e eu vim para Portugal. Eu falo colegas espanhóis porque o Algarve ele faz divisa com Andaluzia da Espanha. Então nós estamos a 200 quilômetros de Sevilha, que a autoestrada é 1h30 de Sevilha. Então muitos colegas de Sevilha vinham trabalhar o Algarve pela proximidade, né? E isso foi um dos motivos que eu preferi não estar para lá e para cá e fixar a morada em Portugal. Mardison, qual a especialidade de medicina que você trabalha? Sim, eu sou mestrado em medicina estética e também em cirurgia capilar, em transplante capilar. Olha, que legal. Aqui no Brasil, medicina estética não existe assim como especialidade, né? Eu acho que os dermatologistas é que fazem um pouco esse meio de campo. Não há uma formação regulamentada, não tem uma formação regulamentada. Porque a medicina estética realmente, por exemplo, na minha formação, no meu mestrado, eu tinha colegas dermatologistas, né? Eu tinha colegas dermatologistas formando-se em medicina estética. Porque, na verdade, é o seguinte, hoje em dia, talvez, mas na minha época, por exemplo, ou há 10 anos ou há 5 anos atrás, na dermatologia não ensinava procedimentos de medicina estética, porque a dermatologia, fundamentalmente, ela trata as doenças da pele. E hoje a dermatologia já está direcionando a parte da medicina estética também. E no Brasil, dessa forma. Mas aqui, por exemplo, na minha formação, especialidade, havia também dermatologistas a fazer medicina estética, não é? É interessante. E a portuguesa é muito vaidosa, porque a brasileira é vaidosa, né? Procura muitos procedimentos. A portuguesa também é muito vaidosa? Tá começando a ser de uns tempos para cá, né? Mas a brasileira ela é recordista mundial nisso tudo, né? E leva a fama, né? E hoje na Europa, o país com mais desenvolvimento a nível de medicina estética é a Espanha. E Portugal é uma coisa que está a começar agora, né? Digamos assim, entre aspas, começar agora, porque, por exemplo, eu tenho agora em dezembro o 5º Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Estética, o 5º. E em janeiro eu vou ter o 35º da Espanha, ou seja, a SEME, que é a Sociedade Espanhola de Medicina Estética, já leva 35 anos. A de Portugal leva só 5. Ou seja, estamos começando. Há muito mito com relação aos procedimentos médico-estéticos, né? E pouco a pouco isso vem desmistificando um pouco a nível de Portugal, não é? E quais são os procedimentos estéticos mais procurados aí em Portugal? Muito bem. Aqui o campeão dos campeões é o Botox, né?
O Botox não a nível de Portugal, mas a nível mundial, né? No ano de 2020, a estatística esse ano não terminou ainda, mas vamos ter no final do ano. A nível mundial foram 8 milhões de aplicações durante o ano, não é? Então, por excelência, o Botox é o mais procurado. E depois seguido por preenchimento facial. Hoje os lifts, mini lifts de fios também, os fios reabsorvíveis, está ganhando uma demanda muito grande também nesse aspecto. E logo os tratamentos corporais também, porque o tratamento não é só facial, é corporal. Um dos tratamentos que nós fazemos muito aqui é a escleroterapia de varizes, não é? Varizes, vasinhos, telangiectasias, que também é uma parte que abarca a medicina estética e é muito procurado. Aqui em Portugal há uma demanda muito grande dos tratamentos de varizes, que nós fazemos também. E pronto, são os preenchimentos, botox, tratamento de varize, gordura localizada. Nós temos a intralipoterapia, que nós fazemos o tratamento para tratamento de gorduras localizadas. Enfim, basicamente é isto. E Márcio, você com a sua experiência, né, internacional, o Brasil, a gente sempre lê aqui matérias que o Brasil é muito bem desenvolvido, o trabalho que é feito aqui nesse campo é muito bom. Você tem essa informação? Sim. Não só a nível da medicina estética, mas também a nível da cirurgia estética, ok? A cirurgia estética no Brasil é considerada uma das melhores do mundo, ok? O grande problema, que eu diria entre aspas, é um problema que talvez o público geral não saiba que ele existe, mas para nós que somos da área sabemos, que é a regulamentação, certo? No Brasil não há uma regulamentação como há em Espanha, como há em outros países da Europa e como vai haver aqui em Portugal agora, que já estamos iniciando com o processo de combate ao intrusismo, tudo aquilo, né? É a regulamentação da medicina estética. No Brasil não há regulamentação de medicina estética, nem regulamentação de produtos. Okay? Por exemplo, existem produtos que hoje é proibido a utilização, como metacrilatos, hidrogéis, silicone líquidas, tudo aquilo hoje aqui é proibido, e no Brasil ainda se usa. Né? E de vez em quando nós vemos aí na mídia aí alguma que outra aberração ou algum que outro transtorno, ou inclusive a vida da pessoa, né, que está em jogo aí por procedimentos de forma não regulamentada. Olha só, quer dizer, para quem vai fazer então algum procedimento aqui no Brasil, tem que realmente procurar saber que tipo de material, principalmente, né, que está sendo utilizado. Exatamente. Que tipo de material, qual é o profissional e aonde eu estou. Por exemplo, os meus pacientes, que eu sempre falo, quando vocês vêm à minha clínica, vocês estão protegidas, que está fazendo um tratamento com o médico, nós temos um seguro médico, né? E o seguro médico, quem pode ter é um médico. Quem não é médico não pode ter um seguro médico. Então a pessoa está protegida em todos os aspectos, ok? Aí no Brasil, por exemplo, tivemos um caso aí de uma pessoa que faleceu porque foi fazer uma cirurgia num apartamento ou intervenção num apartamento. Ou seja, não são coisas adequadas e pronto. Como eu digo, não precisa ter uma mente muito brilhante para saber onde ir, não é? E quer dizer, aí, aqui no Brasil, não é muito comum os médicos terem esse tipo de seguro. Aí é rotineiro. E obrigatório para obter a licença, claro. Interessante. Bom, então, né, muito legal, né, trabalhar nessa área, assim. Quem deve gostar muito é sua esposa, que eu sei que é uma brasileira. Eu queria que você contasse, você está há 20 anos na Europa e na hora de casar, você casou com uma brasileira. Conta um pouquinho a história para você. Eu adoro uma história de amor. Muito bem. E é uma história muito interessante. Porque, na verdade, a Fabiola eu conhecia de vista já. Nós temos a diferença de 9 anos de idade, né? E eu a conhecia pequena, porque eu conhecia os pais dela e tudo, e na cidade nossa lá. Aqui no Brasil, né? A cidade aqui no Brasil. No Brasil. Já tinha muito tempo que eu não a via. Tipo, sei lá, 20 anos. E por acaso um dia, um amigo em comum comentou um post dela no Instagram, e eu falei, mas essa Fabiola não pode ser, tá diferente, tá bonita e tal. Aí comecei a conversar com ela, se ela lembrava, porque eu já fui na casa da avó dela, o primo dela é muito amigo de infância, então tive aquela reação. E ela educadamente, né, sim, lembro vagamente, claro que não lembrava nada, né? Mas... Claro! E aí começamos a conversar e trocar ideia e tal, aquela história toda, e pronto, e a coisa foi ficando, né, do nada, começamos a conversar, passado 4 dias conversava outra vez,
e começou, criar um certo vínculo. Isso você em Portugal e ela no Brasil. E ela no Brasil, né? E a conversa começou a fluir mais, obviamente, por insistência minha, claro, e aí começamos a conversar e tal. Aí um belo dia ela disse que tinha. Eu falei, nós estamos a conversar já há quase um mês, agora precisamos nos encontrar. E ela disse assim, para ir para a Europa eu não posso porque eu já tenho uma viagem marcada para a África. Para a África para onde? E ela ficou naquele pouco segredo, sem querer falar para onde ia. Como tipo assim, você vai atrás de mim. Pronto, aí no outro dia ela disse, eu vou pra Tunísia e tal. Eu falei, mas Tunísia, o que uma princesa vai fazer na Tunísia? E olha que eu fui totalmente surpreendido. Graças a ela, hoje eu sei o que é a Tunísia, porque eu não pensava em ir pra Tunísia, nunca. E aí, pronto, e ela, no dia da viagem, eu comprei a passagem pra Tunísia, no dia da viagem nos encontramos em Madrid e fomos juntos pra Tunísia. Gente! E lá foi uma coisa assim, foi a melhor viagem da minha vida, claro. É um país fantástico, Nós rodamos o país, nós chegamos em Tunis, ficamos em Tunis e depois fomos para mais 2 cidades, fomos para Tazan. Tazan é no sul da Tunísia, na divisa com a Argélia. E aquilo, deserto puro. Eu falei, meu Deus, onde nós vamos e tal. E aí, o hotel que nós conseguimos, nós procuramos escolher hotéis incomuns. Eu escolhi uma cidade, ela escolheu outra, chegava a um acordo. E um lugar deserto, entendeu? Um lado era a Líbia, perigosíssimo, que ninguém quer ir, Gaddafi, aquela coisa toda, embora já não exista, mas pronto. E Argélia. Eu falei, meu Deus, aí fomos fazer um passeio no deserto. Entretanto, chegamos na cidade já à noite, só que o hotel que nós reservamos era um palacete de uma família francesa, que tem um laboratório farmacêutico muito grande, e essa família tinha esse palacete para passar férias lá. E só que aí morreu o pai, o patriarca lá e tal, e aí na herança ficou para esse filho, e ele fez um hotel deste lugar. Gente! E nós nos hospedamos lá. E para sorte, nós éramos praticamente nós hóspedes e mais 2 hóspedes, então tudo, aquele palacete todo pra gente. Eles montaram um jantar à beira da piscina, eles deram tudo, então foi uma coisa assim inesperada e foi assim, foi brutal, foi uma coisa impressionante. Não, brutal. O conto de fadas com direito até a palácio, não é? É verdade. Foi mesmo muito bonito. E foi assim que conhecemos. E depois ela foi para o Brasil, voltou, nós ficamos noivos, né? Viajamos para Sevilha para comemorar isso, para fazer o noivado lá, ficamos noivos lá. Depois ela voltou para o Brasil, eu fui, casamos e pronto. E tá ali o resultado. Sim, a gente tem também, acompanhando essa entrevista, tem uma pititita. Qual a idade dela? 9 meses a Catarina. 9 meses, nossa, a Catarina, não dá pra gente ver, o programa é áudio só, mas eu asseguro aos ouvintes que é uma bonequinha mesmo, é muito linda a Catarina. É verdade. E você volta sempre ao Brasil? Sua família está no Brasil, eu digo os pais... Sim. Eu vou para o Brasil, geralmente todos os anos, e às vezes até 2 vezes por ano, não é? Este ano mesmo nós já fomos, tivemos aí agora em outubro, ficamos aí 20 dias. E também estive no Brasil agora em agosto do ano passado. A minha mãe faleceu, né, por motivo da Covid. Foi uma coisa muito triste, foi brutal, né? Então é assim que estão as coisas. Meu pai faleceu muito jovem também. Quando meu pai faleceu, eu estava no 3º ano de medicina. Eu estava em Sevilha e tive que ir às pressas para o Brasil. Ele teve um problema de saúde. E você tem irmãos aqui? Tenho minha irmã, tenho a família que é muito unida, minhas tias, a família grande, então tenho que ir todos os anos também, vou sempre ao Brasil. Embora eu perdi a minha mãe e o meu pai, mas isso não altera o sentido da união familiar. Pelo contrário, hoje somos mais unidos também, talvez devido a isto. Como é que é morar aí no Algarve, que é uma das regiões mais aprazíveis de Portugal, né? Todo mundo fala muito bem. É uma maravilha. Eu não consigo morar em outro lugar em Portugal. Vou a Lisboa, fico um dia, eu já fico doido para vir embora. Vou ao Porto também, muita confusão.
O Algarve não é tranquilidade, temos aqui absolutamente tudo, temos aeroporto, temos tudo que tem no grande centro, com a vantagem de estar num lugar super tranquilo. E a 1 quilômetro da praia. O que é maravilhoso, né? Tão perto da praia. O que é maravilhoso, Mas você está muito próximo de Lisboa também, né? Você falou, o que torna Algarve tão especial? Sobretudo o clima. Porque o Algarve, por exemplo, é colônia, digamos assim, entre aspas, colônia de ingleses, não é? Os ingleses hoje, inglês reformado que é o aposentado, estão todos cá em Portugal, por causa do clima. O clima é o fator predominante aí para a hora de escolher o lugar. O Algarve, estamos na Europa, mas praticamente temos sol o ano inteiro. Então as pessoas vêm em busca do sol. Por isso que muitos europeus também têm casa aí. Quem tem um poder aquisitivo para isso, né? Exatamente. E ingleses e alemães, tudo. Aqui no Algarve, para você ter ideia, para trabalhar em qualquer lugar, no supermercado, no hotel, para limpar o chão, para fazer, pré-requisito é falar inglês, sempre. Chegar ao ponto, ter lugares aqui que eu já presenciei, né? Uma situação muito, muito interessante, foi interessante a nível pronto, que é muito engraçado até, né? Porque um dia eu fui aqui em Lagoa. Lagoa é uma pequena cidade que pertence ao Algarve também. E fui nos Correios. E quando cheguei lá, uma portuguesa fez a maior confusão lá porque ela estava revoltada porque lá tinha toda a instrução em inglês e não tinha em português. Para você ter uma ideia como funcionam as coisas. Aqui o Algarve é tudo em inglês. Por quê? Porque a economia gera em função dos ingleses. Caramba! É tanto que, por exemplo, aqui tudo é campo de golfe. Aqui tem os melhores campos de golfe da Europa. Aqui tudo aqui mesmo, onde eu te mostrei na janela aqui no fundo é o campo de golfe. Então aqui quem pratica, quem vem para gerar, para movimentar a economia são os ingleses. É um dos lugares mais caros de Portugal, não é, Martson? Em termos de imóveis, hoje o Algarve por exemplo, comprar um imóvel, custo de vida, essas coisas. E tem muita casa de celebridade aí também, né? O Ayrton Senna mesmo, né? O saudoso Ayrton Senna tinha casa nessa região. Sim, o Ayrton Senna. Foi interessante você falar isso. Coincidentemente, a Alexandra é minha paciente. A Alexandra foi governanta dele, né? Ele na época lá na Quinta do Lago, quem o visitava muito na época era o João Gilberto. Hoje Portugal está sendo muito requisitado pela qualidade de vida, pela segurança. Estamos a falar do país considerado o país mais seguro, entre os 3 mais seguros do mundo, não é? Portugal hoje é comparado o 3º país mais seguro do mundo e o primeiro para viver a aposentadoria pela qualidade de vida. Então Portugal está muito... Então muita gente hoje, brasileiro então, vi muito brasileiro, nós temos vizinhos aqui brasileiros, tem uma boa condição, uma boa aposentadoria aí, estão vindo viver para cá pela qualidade de vida. Muitos artistas também, né? Eu acho que o Bruno Galhaço está morando aí com a Giovana. Artistas brasileiros hoje estão morando aqui. Quem comprou uma casa agora também em Cascais foi a Luana Piovani, comprou uma casa agora e disse que tem ela no Instagram dizendo que não volta mais para o Brasil. E outros também, muitos que já moram aqui já há algum tempo e pronto. Certamente acabou inflacionando também o mercado, né? Eu digo assim, os imóveis. Exatamente. E o Algarve, a questão de inflacionar no caso do Algarve é porque é um lugar com um clima muito bom, onde os ingleses procuram em massa e isso vai fazer com que a inflação seja inevitável, não é? É porque a moeda deles tão forte, né? Eles até não acham tão caro assim. O brasileiro é que acha muito caro. E sobretudo agora, então, nem se fala. O nosso real é que está valendo muito pouco também, não? Martson, o que o turista não pode deixar de visitar aí no Algarve? Antes de responder a sua pergunta, e vou fazer aqui um gancho para depois responder a pergunta, o Algarve, todos os anos, é considerado como uma das praias mais bonitas do mundo, não é? E Lagos, durante 3 anos, tem a praia Dona Ana do Camilo, considerada como a praia mais bonita do mundo. Então eu acho que visitar as praias do Algarve, Lagos, região de Albufeira e Benagil, isso é importantíssimo para o turista que vem aqui, tem que conhecer isto, porque é beleza maior.
entendeu? E o programa que o próprio português faz é também ir a essas praias? Ou tem alguma coisa especial aí que o turista não está sabendo? Sim. Sim, o que acontece? Exatamente, boa pergunta. Boa pergunta porque o Algarve ele é lugar de turismo não só para os europeus, mas também lugar de turismo para o português. Não é? O português, a tradição é quem é do centro e do norte, fim de ano vem passar o Algarve. E o que acontece? Existe uma região aqui que já é mais com a divisa da Espanha, que é a região de Vila Real de Santo Antônio, Altura, Tavira. É uma região onde o turista inglês e o turista estrangeiro não conhece muito. É uma zona mais deserta, é uma zona mais sem estrutura hoteleira, é uma zona onde o português gosta mais de ir também, para visitar e para estar ali mais calmo, longe de, como eles dizem aqui, da confusão do turismo, né? Porque o Algarve, quando chega o verão, o período de junho até agosto, a população vira 5 vezes maior. A população do Algarve vira 5 vezes maior. Então tudo é muito. Os hospitais estão 5 vezes mais carregados, os supermercados estão 5 vezes mais cheios, tudo está 5 vezes mais. Então, muitas vezes o português procura esse destino. Embora, obviamente, com o passar do tempo, o próprio estrangeiro vai também descobrindo pouco a pouco, mas basicamente é isso. Esta região ali é onde o português procura mais em termos de tranquilidade. E o interessante nessa região que tem lá é o quê? São os lagos? É o quê que tem? As praias e as rias, não é? As rias é aquela mistura de mar com água doce, entendeu? Tem muito aqui nos canais, essas coisas que faz a diferença. E para nós, porque a região nós estamos na região do Sotavento, uma parte do Sotavento e do Barlavento. O Algarve é dividido em 2 zonas, Sotavento e Barlavento. Não existe as rias na zona do Barlavento. Do Sotavento, essa parte com a divisa com a Espanha, onde de Faro para em diante, é onde já tem mais as rias, que é o encontro do mar com o rio, e esse é o diferencial que existe. São nas rias que são cultivadas as ostras também? Sim, também, exato. E qual é a comida aí no Algarve? Porque cidades portuguesas, claro, tem os pratos portugueses famosos, que envolvem bacalhau, aqueles doces maravilhosos, mas cada região tem o seu prato típico também, né? Qual é o prato típico daí, ou o doce típico daí? O que acontece? Por falar em prato típico, um dos motivos que me prende aqui em Portugal é a comida. E graças à comida, colaborou também um pouco para a Fabíola estar hoje aqui do meu lado, porque ela também é uma amante da comida portuguesa. A comida portuguesa é muito boa, entendeu? Aquela comida caseira. Aqui não se come fritos ou frituras, né? Aqui é tudo muito à brasa, ou são cozidos, e aquela coisa toda. Mas tem a cataplana de marisco, que é muito boa. E tem aqui existe uma alfarroba, que é um fruto típico do Algarve. Deixa eu te perguntar, como é que é essa cataplana de mariscos? Ok. A cataplana ela é uma panela que ela tem, digamos assim, a parte da panela em cobre, é feita em cobre, mais fino, uma panela mais fina, não é aquele pesada. E a tampa é outra parte igual à parte de baixo, ok? Então, coloco o marisco ali, né, pedaços de lagosta, mexilhões, pedaços de bacalhau, e depois fecha aquilo e tem uma trava, e põe para cozer aquilo, depois põe na mesa, abre e serve. Que coisa horrorosa, hein, Martson? Nossa. Com vinhozinho, assim. Que coisa horrível, nossa. Que dificuldade. Como diz um amigo meu aqui, é qualquer coisa impressionante. É um país que tem mais de 365 receitas de como fazer bacalhau. Então... Não, a comida aqui é um espetáculo à parte, entendeu? É uma coisa... E o vinho também, né, Martson? O vinho também, o vinho verde, né? O vinho. Portugal tem vinhos excelentes, a região do Douro, do Alentejo, Dão, entendeu? São vinhos fantásticos. E eu sempre gostei do vinho espanhol, hoje acho o vinho português muito melhor do que o vinho espanhol. Embora são... A região do Douro, não é? Também, porque a Espanha tem a Ribeira del Duero, que também são vinhos da região do Douro, que são vinhos muito bons também, né? Porque o Rio Douro atravessa a Espanha e Portugal e Espanha também, né? Então,
É tanto que e os vinhos do Douro são os melhores de Portugal e são os melhores da Espanha também. Então, de vinhos estamos bem servidos. E você tem o hábito de beber todo dia uma taça de vinho? Todos os dias não, mas quase sempre bebo vinho. Ou vinho, eu almoço ou com vinho, eu como com vinho ou com água. Quando saio, por exemplo, para restaurante, sempre é vinho, sempre. Pois é, Madison. Isso é que é sensacional, né? A gente aqui, quando sai para tomar vinho em restaurante, paga, assim, um preço caro, né? 3 vezes mais, no mínimo, é o preço do vinho. E os vinhos de muita boa qualidade, muito barato. Aí que tá, entendeu? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui que aconteceu com a gente agora indo pro Brasil. Nós compramos uns vinhos aqui para levar para o Brasil, que é um vinho que a gente toma, um vinho bom, né? 4 euros a garrafa, por exemplo, um Planalto do Douro, 4 euros a garrafa. E chegamos no Brasil, vamos ver quanto custa aqui. O vinho custa no supermercado, na loja, custa R$170 a garrafa, na loja. Ou seja, no restaurante, e aqui nós compramos por 4, 5 euros a garrafa do vinho. Ou seja, é muita fartura. Tem alguma coisa que você acha que pode surpreender o brasileiro no jeito, alguma coisa te surpreendeu no jeito de ser do português? Ou de quem mora em Algarve? Alguma surpresa, alguma coisa assim? Sim, a surpresa que eu tive, na verdade, é uma imagem que a maioria do brasileiro tem do português, que não é uma imagem real. Por quê? Muitas vezes as pessoas vêm para cá, passam uma semana, vai embora com uma imagem. Mas quando você começa a viver, a vivenciar, a viver os costumes do país, você vê que é totalmente diferente. Então o brasileiro tem uma imagem que me surpreendeu muito a amabilidade e a educação do povo português. Hoje eu tenho a impressão um povo super educado, entendeu? E muitas vezes, e já percebi o que acontece também, que já tive situações de ver brasileiros aqui estar passeando, ou em um passeio, ou estão em um supermercado, ou em um restaurante, por exemplo, de criar situações constrangedoras para todos e depois são repreendidos à altura e leva aquilo como uma experiência negativa e generalizar o português ele é bruto, o português é tudo. É muito pelo contrário, o português ele é um povo muito educado, entendeu? É um povo muito educado e esta é a impressão que me surpreendeu, porque desde o Brasil de muitos anos vem com aquela ideia, o português é bruto, o português é grosseiro. Não, pelo contrário. O português é um povo muito educado. É tão educado que chega ao ponto de quando você fala ao telefone, as pessoas, para desligar, pedem licença. Por aí você tira. Que foi uma coisa que a Fabíola também admirou isso, né? Ela foi atender um telefone um dia e uma pessoa, ao desligar, fala: obrigado, boa tarde, com licença, para desligar, entendeu? As novelas parece que influenciam muito aí também, né? Eu li alguma coisa de que Portugal não estava gostando, que as crianças já estavam falando até um pouco brasileiro por influência da programação de TV. Não, mas as novelas brasileiras aqui, isso é sucesso total, entendeu? É o que eu acho que uma das coisas que leva aqui na Europa, sobretudo a nível de Portugal que estamos falando, é o futebol, que embora que o Brasil também já não tá essas grandes coisas, mas sempre foi futebol, e novelas, né? A novela é a vida inteira, né? As novelas que eu via quando eu era criança, passam aqui, eles lembram de tudo e por exemplo, aquela novela Roque Santeiro marcou os brasileiros e marcou também os portugueses, entendeu? É uma coisa assim... Mesmo hoje, Márcio, que a gente vive uma pulverização, né? Muita gente na minissérie, nas séries. Hoje menos, mas ainda passa a novela brasileira aqui, ainda. Só que hoje a televisão, nunca se vê televisão como antigamente, né? Não tem a mesma força, né? Exato. Me diz uma coisa, o que o português pode aprender com a gente? A gente pode ensinar alguma coisa ao português? Podemos ensinar. Uma coisa o Brasil é um país muito alegre, mas eu não sei se isso se ensina, tá vendo? Mas é uma coisa que é uma diferença que nós temos do português, talvez por ser um país tropical, não é? Um país somos mais abertos, né? Parece que onde o clima tropical é mais aberto, o clima frio é mais fechado, né? Mas eu acho que é isso, a alegria e a simpatia do povo brasileiro. Eu entrevistei um brasileiro em Lisboa, outro em Coimbra, antes de estar falando com você, e exatamente eles falaram muito disso mesmo. Essa alegria é uma constante, né? E com culturas tão próximas, não? Com culturas tão próximas.
Márcio, muito obrigada pela entrevista. Tem algum recado, alguma mensagem que você queira deixar para os brasileiros? Obrigado eu pelo convite. Foi um prazer imenso e estamos à disposição para quando quiser bater esse papo, que eu achei super interessante, não é? E a mensagem que eu deixaria para o povo brasileiro é que venha conhecer Portugal, que venha conhecer o Algarve, porque vale muito a pena e jamais e nunca irão se arrepender. Legal. Obrigada, Márcio. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Vou adorar se você entrar em contato. Então vamos lá? Com o nome Brasileiros Longe de Casa, você me encontra no Instagram, no Facebook e no site. Você pode ainda escrever para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Assina o podcast e eu espero você no próximo episódio. Tchau!